Fala aí, pessoal, depois de algum tempo aí a gente está de volta aqui com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, cara. Depois aí do fechamento da janela de transferência, a gente deu uma pausa aqui no canal, mas os clubes já estão começando a se movimentar para o ano de 2025 e a gente vai começar novamente a trazer novidades aí do mercado da bola aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí de atacante sensação no futebol brasileiro, que desperta interesse de clubes lá no futebol europeu, principalmente de clubes da Inglaterra. Vamos falar também aqui de um jogador que pode voltar ao Vasco no futuro, Sérgio Ramos no Boca Juniors, meu amigo. Será? Também muitas outras coisas, Barca lá no Fluminense, cara, o Renato Augusto pode trocar de clube, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não tá inscrito. Como eu falei, a gente tá de volta aí com o nosso canal, falta pouquinho pra gente chegar a 25 mil inscritos. Ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos que a gente vai postar novamente, vai trazer conteúdo aqui com mais frequência aqui no nosso canal. Muito obrigado aí, quem vai continuar acompanhando o nosso canal, tamo junto. Bom, pessoal, o atacante sensação do futebol brasileiro, com a camisa do Botafogo e também agora com a camisa da seleção brasileira, o jogador Igor Jesus vem despertando interesse aí de clubes lá da Inglaterra. O Chelsea, Arsenal e também o Newcastle estariam interessados em contratar o jogador de 23 anos para a próxima temporada lá na Europa. Vale ressaltar que o jogador chegou ao Botafogo nesse ano a custo zero. Ele estava no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes e o seu contrato se encerrou por lá. Ele veio para o Brasil de graça, meu amigo, e hoje já é jogador titular de seleção brasileira e pode parar na maior liga do futebol mundial, que é a Premier League, ainda jogar em times grandes, né, cara, como o Arsenal e Chelsea, também o Newcastle, né, que é um time que tem um grande investimento. Com certeza a carreira do Igor Jesus mudou muito de um ano para cá, né? O ano passado o cara estava lá nos Emirados Árabes, ninguém sabia quem era Igor Jesus. Hoje o jogador já vem sendo uma das soluções para o ataque da seleção brasileira e pode jogar na Premier League e também, além de ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários, se você fosse o Igor Jesus, você preferiria jogar lá no meu Arsenal, no Chelsea ou quem sabe no Newcastle? Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, o Internacional abriu conversas para repatriar o zagueiro Juan Jesus, que está no Napoli. A tendência é que o Internacional tente oferecer um contrato na próxima temporada para o jogador, para ele fechar aí com o Inter e voltar ao Colorado, clube que o revelou, né? O jogador já está há alguns anos atuando lá no futebol italiano, já atuou por vários clubes, Inter de Milão, Roma, e agora está lá no Napoli. E continuando no Internacional, o meio-campista Matheus Friso, destaque do Coritiba na Série B, teria sido oferecido ao Inter para a próxima temporada. O Internacional ainda estaria avaliando a possibilidade de contratar esse jogador, que já tem passagem pelo maior rival do Inter, o Grêmio, também passou pelo Botafogo, Atlético Goianiense e vários outros clubes aqui no Brasil, até chegar ao Coxa, onde está vivendo um grande momento da sua carreira. O meio atacante de 26 anos soma 14 gols marcados na atual temporada e quem sabe pode ser reforço gaúcho aí na próxima temporada e defender o Colorado. Fortaleza tem interesse na contratação do colombiano Diego Moreno, volante de 28 anos, pertence ao Independiente Medellín, e esse jogador poderia chegar aí para a próxima temporada ao Leão, né? O Leão pretende se reforçar, certamente deverá estar na Libertadores do ano que vem e deverá ter um elenco muito mais competitivo para 2025. Continuando o nosso girão, a Universidade do Chile fez uma sondagem pelo meio-campista Ângelo Arauz, aquele mesmo, cara, com passagem pelo Corinthians, atua em vários clubes aí na sua carreira, ele está atualmente no Atlético Goianiense, se você não sabe. O jogador tem contrato até dezembro de 2025, mas pode deixar o Dragão após ter pouquíssimas oportunidades e também conviver com muitas lesões, gravíssimas lesões aí, desde que chegou ao clube goiano. O Cruzeiro estaria interessado aí na contratação do meio atacante boliviano Miguelito, que está atualmente no Santos. O jogador está insatisfeito com a falta de oportunidades no clube paulista, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e diz que ouvirá propostas aí para 2025, e ele pode ser um jogador negociável pelo clube paulista. Vale ressaltar que o jogador fez outro dia um golaço maravilhoso com a seleção da Bolívia. Foi peça fundamental na vitória contra a Colômbia da seleção boliviana, que, se você não sabe, está na briga ali para ir para a Copa do Mundo, cara. Depois de muitos anos, pode ser que a Bolívia esteja na Copa de 2026. Com certeza, o Miguelito é um jogador que pode ser potencializado, ser muito bem trabalhado e evoluir muito na sua carreira, porém vai tendo poucas oportunidades lá no Santos. Quem sabe o Cruzeiro pode ser o destino do jogador em 2025.
E por falar em Santos, o clube já estaria pensando já em 2025 num retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e já estaria disputando com o Grêmio a contratação do meio-campista Renato Augusto, que não deverá permanecer no Fluminense em 2025. O jogador de 36 anos não conquistou seu espaço na equipe carioca e deverá deixar o clube na próxima temporada. Com certeza, né, cara? O Renato Augusto aí caiu bastante de um ano pra cá, né? No ano passado ele era um jogador que estava até certo ponto sendo importante pro Corinthians. O Fluminense viu como uma excelente oportunidade de mercado a contratação do experiente meia, só que ele não deu certo, né? O Fluminense como um todo nesse ano não funcionou, tá lutando aí para não cair de divisão. E além do Renato Augusto, o Fluminense também deverá enxugar mais o seu elenco a partir do ano que vem. Vários jogadores devem deixar as Laranjeiras, como também o meio-atacante Davi Terans, cara, aquele mesmo, cara, que jogou muita bola no Atlético Paranaense, não vem conseguindo jogar no Fluminense, cara. Ele vem sendo sempre reserva, pouco entra nos jogos e o jogador está muito insatisfeito e a tendência é que ele seja negociado. Vale ressaltar que o Uruguai custou 14 milhões à equipe carioca, mas não conquistou seu espaço no elenco e também é outro jogador que pode deixar o Fluminense em 2025. E até o momento não temos nenhuma novidade quanto a algum clube que demonstrou interesse em contratar o Davi Terans, que, como eu disse, jogou muita bola no Atlético Paranaense, mas não se encontrou no Fluminense. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver tanto o Renato Augusto e o Terans aí no seu time. A gente que acabou de falar aí do interesse do Grêmio no Renato Augusto, o clube também tenta contratar mais um jogador muito experiente que está no futebol carioca, que é o zagueiro Davi Luiz. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Grêmio demonstrou interesse na contratação do zagueiro, que está em fim de contrato com o Flamengo e pode ser reforço tricolor gaúcho para o ano de 2025. O jogador já teria tido aval do técnico Renato Gaúcho e o Grêmio pode buscar essa contratação. Davi Luiz, que já não joga em alto nível já há muito tempo, né, cara? Tá muito mal lá no Flamengo. Não sei se seria uma boa pro Grêmio, que já contratou praticamente um ex-jogador, que foi o Rodrigo Caio, né? E agora pode trazer mais um ex-jogador que está em atividade, que é o Davi Luiz. Bom, e por falar em zagueiro experiente, zagueiro vitorioso, esse cara aqui pode jogar na América do Sul, cara. Depois de ser muito especulado em vários clubes aqui no Brasil, o zagueiro Sérgio Ramos estaria negociando a sua ida para o Boca Juniors da Argentina. O jogador de 38 anos está livre no mercado desde que saiu do Sevilha na temporada passada e recebeu uma ligação do Fernando Gago, novo treinador aí do clube argentino, para negociar a sua ida para o Boca, né? E os dois trabalharam juntos lá no Real Madrid, lá nas temporadas de 2006, 2007, 2008, muito tempo atrás, né? E com certeza pode ser uma boa para o Sérgio Ramos aí voltar a atuar e jogar no gigante aqui na América do Sul. Com certeza eu queria muito que o Sérgio Ramos tivesse ido para o meu time. Ele foi oferecido aqui a vários clubes no Brasil, teria pedido cerca de 3 milhões de salários. Tanto o Vasco, Corinthians e vários outros clubes recusaram totalmente uma possibilidade de contratar o vitorioso zagueiro aí, Sérgio Ramos, que seria uma baita contratação para qualquer clube aqui no nosso país, né? Bom, e continuando o nosso girão lá pelo futebol europeu, o Pogba deverá rescindir nos próximos dias o seu contrato com a Juventus. A tendência é que o jogador vá atuar na MLS nos Estados Unidos. O Inter Miami e Los Angeles FC estariam interessados na contratação do jogador, que, como eu disse, está muito perto de deixar a Juventus após conseguir aí voltar a atuar no futebol, depois de conseguir o efeito suspensivo do doping, que afastou ele dos gramados por muito tempo. O jogador deverá voltar, mas jogando numa liga muito mais fraca, que é na MLS, né? O que seria mais interessante para o próprio Pogba, que já está há muito tempo aí sem atuar, né? Com certeza ele pode pintar lá no estrelado time do Inter Miami, fazendo ali uma meiuca com o Busquets, com o Messi. Com certeza seria muito interessante ver o Pogba lá. E também uma possibilidade seria o Los Angeles FC, que tem lá os franceses Giroud e também Hugo Lloris, ex-goleiro do Tottenham. O Giroud, como todo mundo sabe, ex-atacante aí do Milan, do Arsenal, da seleção francesa. Pode ser um caminho também para o Pogba atuar com ex-companheiros de seleção. Bom, seguindo com o nosso girão, após deixar o Vitória aí nessa temporada, cara, ter ido muito mal com a camisa do clube baiano, o meio-atacante Luan foi parar no Fut 7, cara. Ele vai jogar no Ribeirense, lá do Rio Grande do Sul. Esse clube acertou a ida do jogador de 31 anos, que havia rescindido, como a gente falou, o contrato com o Vitória, e vai jogar Fut 7, cara. Que fim trágico aí a carreira do Luan. Outro jogador que se encaminha para mais um fim trágico também na sua carreira é o atacante Ribamar, meu amigo, aquele mesmo, com passagens pelo Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, rescindiu seu contrato aí com o Remo e o jogador está livre do mercado. Ribamar, se você não sabe, não tem nem 30 anos, meu amigo, deve ter uns 26, 27 anos. Um jogador aí bastante rodado no futebol brasileiro, mas que não para mais em lugar nenhum, né, cara? Já há vários anos ele não consegue se reencontrar no futebol.
Bom, e por falar em Vasco, o atacante Gabriel Peck, revelado pelo clube, que está atualmente no Los Angeles Galaxy, lá da MLS, jogando muita bola por lá, né, cara, vencendo aí os principais jogadores do futebol dos Estados Unidos, revelou o desejo de voltar ao Vasco. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele confirmou que será um fato a sua volta ao Vasco, só que ele não cravou quando, né, o jogador que vem se destacando, como a gente falou lá na MLS, certamente deve ter abrido os olhos aí de clubes lá na Europa, né, o jogador que vem fazendo muitos gols, esteve também na seleção da MLS, né, cara? Jogadores aí, os All-Stars, jogadores mais importantes da liga. Com certeza, um jogador muito jovem, com muito potencial. Eu acho que ele não deverá ficar muito tempo no Los Angeles Galaxy. Sempre estou acompanhando e que posso jogos do Los Angeles, vendo sempre a MLS, um campeonato que eu gosto muito, apesar do baixo nível, mas eu gosto muito, acho bastante interessante. E o Gabriel Peck vem se destacando muito por lá. Só que eu acho bem complicado que ele volte ao Vasco, por exemplo, no ano que vem, né? Se o Vasco, por exemplo, ganhar uma Copa do Brasil, jogar uma Libertadores, acho bem pouco provável que o Gabriel Peck voltará à Colina. Eu acho que o destino mais provável do jogador será ir para a Europa e depois, perto dos 30 ou depois dos 30 anos, ele retornar ao Vasco. Deixe aí nos comentários aí, torcedor vascaíno, se você gostaria de ver o Peck novamente aí no Vascão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final aí. Como a gente falou, estamos de volta aí com o nosso canal. Muito obrigado quem ficou até o final. É nóis, forte abraço. Tamo junto.